dinossauros ficaram de fora da arca. Já imaginou como seria o mundo se eles tivessem entrado na arca? Seria uma loucura, com certeza, tendo o risco de sermos esmagados a qualquer momento. Prazer, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora, e se você não gostaria de viver com o risco de ser esmagado, já se inscreve no canal. O capítulo 7 de Gênesis começa com a ordem do Senhor para que Noé e sua família entrassem na arca, e nos dá um detalhe a mais em relação aos animais que entrariam nela. Sim, eles entrariam em casais, mas não seria apenas um casal de cada espécie. Quero dizer, dos animais imundos entrariam apenas um casal. Mas dos animais puros entrariam 7 casais, da mesma maneira entrariam 7 casais de aves. Essas, por sua vez, seria para manter viva a semente sobre a face da terra. Mas agora, o que seria um animal puro e um animal impuro? Se lêssemos a grosso modo o texto paralelo lá no livro de Levítico, diríamos que os puros eram os animais que Deus criou para que pudéssemos comer, e que os impuros são os que nós não poderíamos comer. Mas você lembra que lá em Gênesis 1:29 foi dito que o alimento do homem seria literalmente a base de plantas? Deus nunca criou os animais para serem comidos por nós, e sim para nos dar as alegrias como companheiros e até mesmo ajudantes de trabalho. E nós deveríamos cuidar deles e não comer eles. O primeiro animal que foi morto lá por Jesus no Éden foi um sacrifício para que o homem pudesse continuar vivo. E como representaria Jesus, o Filho Imaculado de Deus, deveria ser um animal puro a ser sacrificado. Então deveriam ter mais desses animais dentro da arca. Então deveria ter mais de 2 exemplares de cada uma dessas espécies, senão, por conta dos sacrifícios que deveriam ser feitos mais para frente, tanto de gratidão como de perdão de pecados, essa espécie logo se extinguiria e não haveria nem mesmo os animais puros para que pudesse continuar esse ritual do santuário. Em verdade, o homem já estava comendo carne, mas Deus não tinha liberado isso. Com o coração longe dos caminhos de Deus, eles satisfizeram suas próprias paixões mais baixas, comendo até mesmo carne de gente. E nesse momento vemos a permissão de Deus para algumas coisas. Perceba, o plano de Deus era levar o homem de volta à sua poeira original. Mas a raça humana se distanciou mais e mais de Deus. E ele sabia que exigir a pureza perfeita de uma raça caída, de uma hora para outra, faria com que eles não suportassem as mudanças. Ele, paciente como é, foi dando as instruções com um passo de cada vez. Então sim, em Levítico haverá uma permissão para comer carne, que a princípio deveria ser apenas para o sacrifício. Mas essa permissão não era a vontade original de Deus, mas sim a longanimidade para que seus filhos tivessem a chance de caminhar de volta até ele. O Senhor então fechou todos eles dentro da arca para que mais ninguém pudesse entrar. Não por tirania, mas Deus, conhecendo o coração de cada homem, sabia que se fosse para alguém se converter verdadeiramente, deveria ser pela fé. Não adianta, na hora em que a chuva estivesse caindo, permitir que algum corrupto entrasse por medo, pois após a estabilização do clima, eles voltariam e seriam piores do que anteriormente. Isso é provado pelo fato de que depois que Noé entrou na arca, as pessoas de fora ainda faziam chacota dele, porque durante uma semana nenhuma gota de chuva caiu sobre a terra. E lembrando que eles nem sequer sabiam o que era chuva. Era como se eu construísse um grande forte, muito grande e muito forte, e falasse para vocês, mas com propriedade, que Deus me disse que um grande prolitônio invadiria a terra e só quem estivesse dentro do forte se salvaria. Pense bem, demandaria fé, pois nem eu, nem você sabe o que é um prolitônio, afinal isso nem sequer existe. E era isso, a chuva não existia. E finalmente, depois desses 7 dias de chacota dentro de um barco gigantesco, cheio de animais de todos os tipos, que entraram sozinhos e em pares perfeitos, o que já por si só já era uma grande prova de que Deus estava naquela situação. A água invadiu a terra, e não somente da chuva, que nunca havia caído, mas também das fontes do grande abismo que haviam se rompido no mesmo momento. Imagine só essa destruição, imagine o susto e o pânico. As pessoas, movidas por medo, tentaram entrar na arca, mas já era tarde demais. Noé não poderia abrir a porta, nem se ele quisesse, pois aquela porta da graça, aquela porta da salvação já havia se encerrado.
Não havia mais o que fazer. Os 120 anos de chance tinham terminado. Não tinha mais uma segunda chance. Ainda mais para pessoas que não mudaram de verdade, que não mudaram de coração, mas que estavam apenas sendo movidas instintivamente pelo medo. Pedras enormes eram lançadas ao ar e caíam novamente à terra, fazendo grandes estragos. Eu sou natural de Búzios, uma cidade que é para dentro do mar, no litoral do Rio de Janeiro, e eu costumava fazer algumas trilhas com a minha família lá. E lá nós víamos a grandeza da destruição feita pelo dilúvio. Pedras gigantescas, mesmo, cortadas, quebradas, rachadas ao meio, e não aleatoriamente. Nós víamos o recorte exato de onde ela havia se soltado de uma outra rocha muito maior e muito mais alta do que ela. Lá haviam grandes cortes nas pedras recheadas de lava vulcânica petrificada, e a guia turística que nos levava insistia que não havia explicação para aquilo, até porque não temos vulcões naquela costa brasileira. E eu sabia, quietinha e na minha, que aquilo ali era, assim, resultado de uma grande catástrofe universal chamada dilúvio, que afetou até mesmo uma costa do Rio de Janeiro que não havia vulcões por perto. E pense, se isso fez isso com as pedras, faria também com os continentes. Lembra que eu falei da Pangeia no vídeo passado? Então, foi assim que a Pangeia se transformou em vários continentes separados pelos oceanos. E isso foi providência, pois o ser humano, vivendo tanto tempo com uma mente, com uma inteligência tão próxima do Éden, e vivendo juntos ainda por cima, teriam não somente se corrompido de novo, como se corromperam logo na geração seguinte. E é assim que nós estamos até hoje, pois o inimigo de Deus que tentou Caim continuava vivo e continuou a tentar as pessoas no pós-dilúvio. E ainda mais, teriam chegado ao pico de desgraça que eles haviam chegado antes do dilúvio. Porque se você pensa que a arca foi feita com martelo de madeira e material primitivo, junte as informações que eu acabei de te dar. Eles eram estudiosos e estudavam a natureza de Deus, tinham a mente fresca, quase perfeita, tinham toda a natureza à sua disposição. Eles tinham obras e invenções muito mais tecnológicas do que nós, míseros que morremos muito mais cedo do que ele. Então, junte essa inteligência com séculos de experiência. As pessoas eram os inventores mais modernos que existiam no mundo, muito mais do que hoje. Não duvide da capacidade dos antediluvianos, duvide da minha e da sua, pois nossa tecnologia é muito mais simples. E se você conhece um pouco de história e acha que já foi uma grande perca a queima da Biblioteca de Alexandria, saiba que foi uma perca muito maior a destruição do dilúvio em relação à tecnologia. Perca essa que foi necessária, pois toda essa inteligência estava sendo usada para o mal. Então, finalmente a água levantou esse barco que foi guiado pelas mãos de Deus por 150 dias. 40 dias de chuva e o restante para que a terra secasse minimamente, pois havia caído muita água, mas muita água mesmo. Tudo que estava debaixo da água foi coberto, todas as criaturas e coisas que haviam sobre a terra foram destruídas, menos Noé, sua família e os animais que estavam na arca com ele. Mas agora, voltando à pergunta lá do começo do vídeo, por que não temos dinossauros? Por que será que eles não entraram na arca com Noé? Por que essa aparente injustiça foi feita? Será que é porque eles eram grandes demais para entrar na arca? Bom, na verdade não, porque se Noé fez um barco gigantesco, ele poderia sim ter feito um pouco maior, ter dado alguns anos a mais de graça para o povo, para que o barco fosse grande e que os dinossauros pudessem entrar. A questão é, Deus não criou os dinossauros. Pois é, mas eles existiram? Sim, muito provavelmente não como são retratados para nós, até porque mesmo se já existisse uma foto, nenhuma sobreviveu para contar a história. Mas eles existiram, e quem os criou foi o próprio inimigo de Deus. Eu digo criou entre aspas porque Satanás não tem o poder de criar nada como Deus cria, do nada para alguma coisa. Na verdade, nenhum de nós tem esse poder de criar, não da mesma forma que Deus criou, pois literalmente do nada ele pode criar alguma coisa. O que o inimigo de Deus fez foi nada mais, nada menos do que uma amálgama entre raças e espécies, pegando seres que eram criaturas perfeitas de Deus, e não bastando elas mesmas já estarem sendo corrompidas pelo pecado, ele juntou parte de vários outros animais para criar literalmente monstros que ajudariam na destruição da Terra. E é por isso que vemos fósseis, mas não dinossauros vivos.
E é por isso que eles não entraram na arca também, pois foram seres modificados para o mal. E o fato de encontrarmos fósseis é mais uma prova de que o dilúvio realmente aconteceu. Lembrando que se um animalzinho morre e fica sobre a terra, ou mesmo se ele é enterrado, ele perde todas as suas propriedades através da decomposição, sobrando apenas os ossos. E certamente, com o passar do tempo, será muito difícil com que esses ossos fiquem na mesma posição em que eles estavam quando morreram. Eu vejo isso aqui direto onde eu moro. Os vizinhos criam gado e às vezes acontece de um morrer no pasto. E quando você vê o crânio tá no lugar, o osso da pata o cachorro pegou para roer e assim por diante. Então, para se fazer um fóssil, não é simplesmente um animal morrer e ficar ali esperando o tempo fossilizá-lo. É preciso que no momento da morte haja uma grande pressão no corpo do animal para que assim ele fique bem imprensado, literalmente, e venha a se decompor lá dentro, apenas pelos micro-organismos que ficaram lá dentro. Ou seja, no final só sobraria a marca do animal, talvez um pouco de osso danificado e talvez só a marca mesmo. E são essas coisas que os arqueólogos e os paleontólogos acham e mandam para o museu, estudam e pesquisam, etc. Então, sabemos que esse fenômeno aconteceu apenas uma vez na história da Terra. Mas então por que achamos fósseis em diferentes camadas da Terra? Vamos fazer uma experiência simples. Se pegarmos um copo, enchermos com água ou botarmos a água por último também, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, e completarmos com terra, pedra, areia, galho, folha e o que mais você achar no meio da natureza, e se misturarmos tudo isso com uma colher, vamos ter algo parecido com o que aconteceu no dilúvio. Ou seja, uma grande mistura nesse copo que era a Terra. E se depois deixarmos o copo bem paradinho, vamos ver que em pouco tempo as camadas se formam. As de baixo primeiro com as coisas mais pesadas, como as pedras, e no caso do dilúvio, com os corpos dos animais mais pesados. E depois a terra, e animais mais leves, e areia, e animais mais leves ainda, e aí galhos e folhas, e depois animais mais leves ainda. Ou seja, todas as camadas da Terra foram feitas de uma só vez. E você aí achando que a Bíblia era apenas um monte de histórias para criança dormir, né? Ela é real, é história, é ciência, português, hebraico, aramaico, grego, artes, matemática. A Bíblia é vida. E se você também se maravilha, deixe nos comentários contando as descobertas mais incríveis que você já teve da Bíblia até agora. E é isso, se inscreva no canal, deixe sua curtida e fiquem com a graça e a paz de Jesus. Até o próximo capítulo. Tchau!